Nesse vídeo eu fiz uma síntese dos 9 exercícios que a Pen Growth trouxe em seu livro Energia ao Quadrado, e a maioria deles você vai conseguir realizar em 48 horas. Ela recomenda que ao final de cada exercício você anote tudo o que você observou para que fique registrado cada resultado de cada experiência. Vamos lá! Experiência número 1. O princípio do cara que está em toda parte. Esse é o princípio básico, o fundamento sobre o qual todos os outros princípios repousam. Pode ser resumido da seguinte maneira: existe uma força energética invisível ou um campo de infinitas possibilidades. Essa experiência pode ser descrita como sendo um ultimato. Nessa experiência, você vai dedicar 48 horas a perceber a evidência do campo de potencialidades onisciente e completamente perfeito. Pode chamá-lo de Deus se você se sente mais confortável. Felizmente, o campo de potencialidades existe em qualquer lugar em que você queira procurar. Para começar, você vai pedir ao campo de potencialidades uma bênção ou um presente inesperado. Vai dar ao campo 48 horas para lhe mandar um presente que normalmente não receberia nesse período. Um dinheiro com o qual você não contava, um cartão de um velho amigo, algo realmente inesperado. Não especifique a bênção, mas faça um pedido bem claro e dê ao campo de potencialidades um prazo final específico. E como sempre, também é bom pedir ajuda para reconhecer o presente. Os resultados, dependendo da sua consciência, podem variar. Algumas pessoas conseguem algo bem simples, mas também pode ocorrer algo sensacional. Escolha o momento de começar a experiência. Agora, geralmente, funciona muito bem. Anote o dia e a hora em que começou. Peça ao campo de potencialidades para deixar que você perceba a presença dele. Dê a ele exatas 48 horas para se manifestar. Peça um sinal claro, inequívoco, que não possa ser entendido como uma simples coincidência. Para fazer essa experiência de maneira adequada, você tem que deixar de lado todo o ceticismo. Não para sempre, apenas por 48 horas. Tudo que você tem que fazer é passar apenas 2 dias esperando por uma prova. Espere por isso com todo o seu coração e sua alma. Como toda boa hipótese, essa também pode ser testada. Se você não receber uma resposta do campo de potencialidades em 48 horas, sinta-se à vontade para descartá-la. Experiência número 2. O princípio do carro dos seus sonhos. Todo pensamento que temos, todas as nossas opiniões e convicções têm um impacto no campo de potencialidades. Na verdade, a realidade não é nada mais nada menos do que ondas de possibilidade que nós observamos até que ganhem forma. Esse princípio estabelece o seguinte: você produz um impacto no campo de potencialidades e atrai qualquer coisa dele de acordo com as suas crenças e expectativas. E isso é o que acontece quando você começa a pensar muito sobre alguma coisa. Você a atrai para a sua vida. Para provar esse princípio, vamos definir uma intenção bem clara. É isso que quero atrair do campo nas próximas 48 horas. Esse princípio afirma que o mundo lá fora reflete o que queremos ver. São apenas as nossas próprias ilusões que nos impedem de experimentar paz, alegria e amor. Então, pelas próximas 48 horas, você vai ativamente procurar por algumas coisas, e vamos começar com coisas bem simples. Por exemplo, procure carros verdes. No primeiro dia da experiência, você vai fazer a seguinte intenção consciente: pelas próximas 24 horas da minha vida, vou procurar carros verdes pelas ruas. Não é preciso mais nada, apenas mantenha os olhos abertos e tenha essa intenção em mente. E perceba se a sua atenção produz uma diferença significativa no número de carros verdes que você vê. No segundo dia, durante o segundo período de 24 horas, você vai fazer uma intenção de encontrar borboletas azuis, ou folhas de árvores de um verde escuro meio avermelhado. Apenas faça essa intenção. Experiência número 3. O princípio de Albert Einstein. Mesmo que esse princípio, que diz você também é um campo de energia, seja um dos fundamentos dos princípios espirituais, na verdade ele surgiu pela primeira vez no laboratório de física. Isso mesmo, foram cientistas que descobriram, apesar de todas as aparências demonstrarem o contrário, que os seres humanos não são matéria, mas ondas de energia que se movimentam continuamente. Nessa experiência, você vai provar que os seus pensamentos e sentimentos também criam ondas de energia. Você vai precisar de um cabide de metal do tipo comum que estou imaginando que você tem dentro do armário
e um canudinho de plástico daqueles que você usa na lanchonete. Pegue os 2 cabides de arame. Endireite o pescoço de cada um deles até que fiquem em linha reta. Eles serão as suas varinhas de Einstein, e você irá posicioná-los na frente do seu corpo, formando um T. A parte mais longa, de uns 30 centímetros na vertical, e a parte mais curta, os antigos pescoços, agora em linha reta, de uns 12 centímetros, apontados para a frente. Corte um canudo de plástico ao meio e insira cada uma das metades do canudo cortado na ponta do cabide apontada para a frente. Isso vai fazer as varinhas balançarem mais facilmente. E dobre um pouco a ponta do cabide para prender o canudo no lugar. Levante os braços e posicione as suas varinhas de Einstein na altura do peito, aos 25 centímetros do seu corpo. Elas vão oscilar por um tempo, então espere alguns minutos até que elas parem. Quando estiverem completamente paradas, você pode começar a experiência. Com os olhos abertos, olhando fixo à frente, lembre-se de alguma experiência desagradável que aconteceu com você no passado. Dependendo da intensidade da sua emoção, as varinhas ou vão ficar paradas e retas, intensidade fraca, ou vão apontar uma para a outra. As varinhas estão seguindo o campo eletromagnético em volta do seu corpo, que se contraiu como resultado da frequência negativa gerada pelos pensamentos e emoções desagradáveis que está tendo. Agora, faça a frequência vibracional se tornar positiva, pensando em alguma coisa que lhe inspire amor e alegria. As varinhas agora vão se abrir, assim como seu campo eletromagnético se expandiu com o fluxo de energia positiva. Ok, agora mantenha os olhos fixos no ponto à frente, mas foque a sua atenção no objeto que está mais à direita ou mais à esquerda, e observe as suas mãos seguirem os seus pensamentos. Quanto mais você brincar com essa experiência, mais acostumado vai se tornar a sentir as mudanças vibracionais quando passa de uma frequência a outra. Uma dica que eu te dou nessa experiência, se você achar muito complicado usar um cabide ou se você não tiver, fazer com arame e um canudo de plástico, como eu estou mostrando no vídeo. Fica mais fácil, mais simples de fazer e funciona da mesma maneira. Experiência número 4. O princípio abracadabra. A maioria das pessoas associa a palavra abracadabra com um mágico que tira coelhos da cartola. Mas, na verdade, essa é uma palavra do aramaico, que quer dizer, vou criar de acordo com o que eu falar. Essa é uma ideia muito poderosa. Esse princípio diz simplesmente, tudo em que você presta atenção se expande. E nessa experiência, você vai aprender que não há um pensamento bobo, uma coisa à toa, e que todos nós somos extremamente irresponsáveis e tolerantes com as divagações das nossas mentes. Nessa experiência, usando apenas o poder dos seus pensamentos, você vai magnetizar algo na sua vida. Você vai definir uma intenção para atrair uma coisa qualquer ou um acontecimento específico para a sua vida. Seja bem específico em relação ao que você quer. É importante ser bem específico nessa experiência, pois a hipótese é de que, fazendo a intenção e focando no seu resultado, você pode atrair o que quiser para a sua vida. Experiência número 5. O princípio da coluna de aconselhamento. Esse princípio estabelece a sua conexão com o campo energético, produz orientação precisa e sem limites. Ao realinhar sua consciência à frequência desse campo energético, você pode ter acesso a respostas confiáveis para cada uma das perguntas que fizer. A razão pela qual você não sabe disso é porque adquiriu o estranho hábito de se sentir separado, de não estar em comunhão com o campo de potencialidades. Nessa experiência, vamos provar que a orientação que recebemos não é algo esquisito, uma coisa sobrenatural, mas uma ferramenta muito real e constante que todos nós podemos usar a qualquer hora. Você vai passar 48 horas esperando uma resposta específica e concreta para uma pergunta específica e concreta. Pode ser uma coisa simples, como se deve ou não adotar um gato, ou mais complicada, como se deve aceitar ou não uma oferta de emprego. Seja qual for a pergunta, dê a sua orientação interior 48 horas para se manifestar. Escolha uma questão que está perturbando você, algo que tem uma resposta clara, sim ou não, algo sobre o qual você está realmente confuso e não sabe o que fazer. Faça uma pergunta clara, direta, e peça que a resposta chegue nas próximas 48 horas. Pode chegar até imediatamente, ou então levar apenas um dia.
mas em 48 horas você irá recebê-la com toda a certeza. O seu trabalho é estabelecer a intenção e o período de tempo. O campo de potencialidades fará o resto. Experiência número 6. O princípio do super-herói. Nessa experiência, orientada pelo princípio, os seus pensamentos e a sua consciência causam impacto na matéria, você vai reproduzir a experiência feita pelo Dr. Gary Schwartz, professor da Universidade do Arizona, que demonstrou que enviar intenções às plantas faz com que elas cresçam mais rápido e reflitam mais luz do que outras do mesmo tipo que não receberam intenções. Portanto, iremos reproduzir uma experiência que você deve ter feito na escola: plantar feijões. Material necessário: uma caixa de papelão para ovos, um pouco de terra adubada, grãos de feijão. Plante 2 feijões, um em cada um dos espaços da caixa de papelão, e coloque perto de uma janela. Regue as mudinhas a cada 2 dias e faça uma intenção consciente. Com a minha energia inata, quero fazer com que os feijões do lado esquerdo da caixa cresçam mais rápido do que os do lado direito. Anote as suas observações pelos próximos 7 dias, e no fim da semana você vai ver indícios precisos de que a sua intenção se manifestou. Experiência número 7. O princípio do controle de peso. Os pensamentos sobre si mesmo e sobre o que come estão em constante dança com seu corpo. E se você se sente culpado por ingerir calorias, a comida que come recebe uma vibração negativa que ressoa direto em você. Nessa experiência, ao enviar vibrações amorosas aos alimentos que come, você vai testar o seguinte princípio: os seus pensamentos e a sua consciência fornecem o arcabouço do seu corpo físico. Nessa experiência, você vai desistir do ódio constante que sente em relação aos alimentos que come. Vai pensar em cada pedaço de comida que entra no seu corpo como seu melhor amigo, ou pelo menos entenderá todo o potencial nutritivo que ele carrega. Para começar essa experiência, você vai parar de dizer as coisas negativas sobre o seu corpo. Cada vez que você fizer um comentário crítico e desabonador, inverta-o, se não em voz alta, pelo menos silenciosamente para você. O próximo passo é: durante as refeições, antes de colocar qualquer alimento dentro do seu corpo, envie a esse alimento pensamentos amorosos. Coloque as suas mãos sobre ele e abençoe-o. Concentre-se em infundir os seus alimentos com amor, alegria e paz. É isso. Pese-se no dia em que você começar a experiência e de novo 3 dias depois. Experiência número 8. O princípio dos 101 dálmatas. Esse princípio espiritual extremamente importante estabelece que você está conectado com tudo e com todos no universo. Os cientistas chamam isso de não localidade. Somente na física quântica a comunicação acontece instantaneamente. Tudo que acontece em uma partícula é instantaneamente comunicado a outra. Nessa experiência, você vai enviar mensagens para pessoas em outros lugares sem usar e-mails, cartas ou a voz. Os passos da experiência são os seguintes. Escolha um alvo. Apesar de ser certamente possível mandar uma mensagem para praticamente qualquer pessoa, sugiro que você escolha alguém com quem você já se encontrou. Escolha que tipo de ação ou resposta você quer. Quanto mais específico você for, melhor. Seja muito claro sobre o seu pedido. Tenha o seu alvo sempre em mente. Esteja sempre com o seu alvo, incorporando e experimentando essa conexão. Palavras são muitas vezes uma maneira ineficiente de mandar mensagens. Coloque todos os seus sentidos na experiência e acredite na mensagem que mandar. Para tornar as coisas ainda mais efetivas, acrescente uma pitada de diversão e envie bons pensamentos para o seu alvo. Envie a ele bênçãos incomparáveis. Pense que ele ganhou na loteria, marcou um encontro com alguém incrível ou ganhou uma viagem de volta ao mundo. Experiência número 9. O princípio da multiplicação dos pães e dos peixes. Esse princípio estabelece que o universo é infinito, abundante e extraordinariamente generoso, o que vai provar que os seus medos são completamente sem sentido e que não há problema nenhum em respirar bem fundo e ir em frente. Pelas próximas 48 horas, vamos perseguir a bondade e a beleza. Tenha sempre um caderno em mãos pelos próximos 2 dias e faça uma lista dessas pequenas bondades. Veja alguns exemplos do que você pode listar. A minha mulher me deu um beijo antes de eu sair para a consulta com o médico.
Quando entrei no escritório carregando um monte de livros nos braços, um estranho segurou a porta para mim. O homem da lanchonete sorriu para mim e perguntou: "Tudo bem com você?" Os estudantes na lanchonete lotada graciosamente me ofereceram lugar na mesa deles. O meu e-mail não estava funcionando direito e um colega me ajudou a consertar. Essa experiência mostra que estamos prontos para apostar na probabilidade da paz, da graça e da alegria. Consequentemente, vamos deliberadamente procurar a bondade com determinação total. Afinal, você é apreciado por aquilo que aprecia. Se você tiver interesse no PDF com a lista das 9 experiências e um campo de relatório da experiência para você anotar todos os seus resultados, é só deixar nos comentários o seu e-mail que eu envio para você. Se quiser deixar nos comentários também o resultado das experiências que você fez, vai ser muito importante para incentivar as outras pessoas a fazerem também.